Que bom vocês por aqui. Logo quando eu abro, tava vindo fixar aqui o nome do. E aí, meu povo, como vocês estão? Tô gostando de ver todo mundo tá tomando coragem de botar seus projetos na rua, né? Gostando de ver isso. Gente, cadê? E aí, Pri? Vou fixar aqui. Gente, me digam vocês que entraram agora. Quando anuncia lá que eu tô ao vivo, tá falando do o nome o título da live? Que hoje eu coloquei Cultura, Gestão e Curadoria dos Espaços Culturais. Aí quando anuncia lá que eu entrei ao vivo, tá passando esse nome? E aí, Samir? E aí, Paulo, o convidado chegou. Tá sem título, né? Eu tô com essa dúvida. Eu coloco aqui o título. Pra mim aparece o título. Aparece o título quando a gente entra na live. Ah, só quando entram aqui. Tá, entendi. Vamos dar mais um tempinho pro povo chegar. Paulo maravilhoso, gente. Hoje é assim, é um culto de honra. Um culto com uma pessoa que realmente é maravilhoso, é uma admiração. A gente teve um espaço de trabalho dentro da aventura também, onde eu admirei muito o trabalho dele de perto. Então, realmente, é um convidado de honra hoje aqui. Ó, vou puxar ele, já que vocês estão chegando. Já tem uma galerinha boa. Vai ter muito rock and roll. O Paulo nessa área aí. A Pri falando que tá com saudade do Paulo. Oi, Olá, Nina. Tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem, Thay? Tô. Tá me ouvindo Tô, bem? tô, que eu tô Também sem aí? fone, eu falei, eu vou fazer sem fone que fica melhor. É, melhor. E aí? Olha, vou começar aqui. Estou fazendo o meu agradecimento, mas vou agradecer pessoalmente também a você. Ah, Obrigada por você ter topado, obrigada por ser um incentivador desde o começo do projeto. Você sempre comentou, me incentivou, então eu realmente agradeço. Você faz parte de uma imagina. inspiração minha como atuação de produtor e gestor. Então, realmente é uma honra e eu estou muito feliz de você ter aceitado bater esse papo aqui. Imagina, eu já estava esperando esse convite fazia tempo, tá? A Eu gente que estava agradeço, ensaiando de de tomar verdade. uma dose de coragem. Esse espaço é sensacional e é fundamental esse diálogo, né? Para fomentar a cultura e todos os aspectos que giram em torno dela. E eu vejo as pessoas participando, enfim, eu fico também muito admirado de você fazer. Eu acho muito bacana você fazer, ter construído isso, porque às vezes a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas a gente não tem o ato da coragem de colocar em prática, né? E quando coloca, tudo se transforma, a gente vê, mas por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não fiz isso antes? Então, um pouco Exatamente. o Por que eu produtor não acreditei antes, né? e o produtor tem isso, né? Porque o produtor ele pensa, coloca no papel, quando pode, né? A gente constrói, executa, para a gente ver, nossa, consegui fazer. E depois o primeiro, o segundo, a gente começa a fazer e ver o quanto não é que é fácil, mas é possível fazer, né? Possível. Realizar, a gente realizar é possível, né? A gente fica o tempo inteiro realizando para os outros, e a gente tem essa dificuldade de realizar para a gente também, Total, né? É total. difícil você se olhar. Eu falo muito isso de nós somos o nosso produto, É, o nosso talento, o nosso fazer é o nosso produto e tal. Mas como você, o produtor, ele está sempre acostumado a essa figura de produzir outras pessoas, né? Ou realizar produtos de outras é, pessoas, a gente tomar esse primeiro passo nos coloca num lugar quase que desconhecido pela gente ainda, é, né? A é, gente vai conhecendo aos poucos. é. Eu acho que também tem muito disso, né? Às vezes, a verdade é que o trabalho de produção, de gestão, esse trabalho, para quem não conhece, esse é um trabalho árduo, trabalha-se muito para fazer, né? E é um ato de responsabilidade muito grande. E aí, talvez, aquele tempo que sobra, a gente fica assim, poxa, eu vou fazer meu projeto daqui a pouco, mas eu vou precisar dar uma descansada para recuperar, porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer. E acaba que a gente deixa esse sonho, muitas vezes, ser adiado, né?
E quando, enfim, mas o importante é que você está fazendo e é incrível, é sensacional É, e a gente está aqui agora. é isso. Então, eu dispenso aqui eu falar o seu histórico, o seu currículo, que todo mundo aqui já Até veio aqui parece. esperando você. Eu comecei a postar os stories nosso do Cultura e todo mundo falava, essa eu não perco, essa eu não perco, essa eu não perco. Então, eu É... tenho certeza que todo mundo que está aqui já te conhece, já te admira. Então, eu vou pular esse currículo, essa parte de currículo, e vou já perguntar de cara sobre o tema, né? Porque eu sou produtor, mas aqui a gente escolheu falar sobre gestão e curadoria de espaços culturais. Então, eu queria saber, queria que você contasse para a gente como que foi essa sua iniciação, o nascimento do Paulo Gestor. Tá, vamos lá. É curioso porque assim, eu nunca pensei em ser gestor. Eu acho que isso aconteceu de alguma forma, aspas, natural, tá? Então eu vou começar um pouquinho antes, porque eu também me tornei produtor quando eu também não era um produtor. A minha formação acadêmica é comunicação, eu trabalhei em rádio, e o rádio me deu um caminho de produção, porque você acaba trabalhando com eventos, com shows, com produções dentro da própria rádio, e o rádio é ao vivo, então você tem que fazer, não pode errar, é ao vivo, né? Então você tem que fazer aquilo e fazer bem. Muito bem. Isso me aproximou das produções. E eu comecei a trabalhar com produção, e aí eu estava trabalhando na época na Aventura, com os musicais da Aventura, na época do Murilo Botelho, com as produções da Broadway incríveis. E aí aquelas produções, você tem experiência musical enorme, Megalomaníaca. mas aquelas produções incríveis, né? Fazendo no Brasil, né? Do Violinista no Telhado, o Hair, todas aquelas produções. E eu confesso a você que eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com algo que fosse plural na cultura. Não que eu achasse ruim trabalhar com musical, pelo contrário, foi uma riqueza muito grande. Mas o fato de eu tinha um desejo de trabalhar com uma coisa mais ampla, que pudesse transitar música, teatro, educação, conhecimento. E aí eu falei, cara, eu quero sei, eu pensava no SESC, pensava no CCBB, né? Nesses lugares, e aí eu sempre o que sempre me levou para os lugares de alguma forma foi estudar aquela questão que eu gostaria. Então, nesse caso, eu falei, cara, eu quero trabalhar em centros culturais. E aí eu comecei a procurar os cursos e achei um MBA em gestão cultural, que, que é da BGC, junto com ai, meu Deus, com a Cândido Mendes. Isso eu estou falando em 2011, 2010, tem 10 anos atrás. Foi assim o primeiro passo do Paulo virar gestor, porque lá eu comecei a ter muita informação, né? Eu acho que muita coisa já havia um conhecimento já de um tempo que eu estava construindo, mas eu acho que ali você vê a técnica da gestão sendo colocada nas disciplinas, e aí aconteceu aquilo que às vezes a gente está buscando e você tenta e ela chega em você. Na época, na Aventura, né? A Aniela tinha uma outra empresa chamada Produzir e ela ganhou o edital de gestão cultural do Imperator. E o Imperator, ele era um espaço que estava fechado há 16 anos, mais ou menos, para quem... Todo mundo conhece a história do Imperator, mas vou contar rapidinho, sem querer ser chato, mas vamos lá. Ele é o maior cinema da Não, América necessário. Latina, construído nos anos 50. Nos anos 80 ele fecha, nos anos 80, 90, ele se torna uma casa de shows que era a principal casa de shows do Rio e uma das principais do Brasil, porque isso foi antes do Metropolitan, antes das grandes casas, só tinha o Canecão na Zona Sul. Tanto é que ele recebeu Tina Turner, Bob Dylan, Peter Gabriel, então grandes artistas vinham para o Imperator. Então ele era uma grande casa de shows. E ele fecha, anos fechado, e com a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, através da época do atual prefeito, mas antigamente, né, ele era prefeito também, o Eduardo Paes, vem o Imperator. E aí eu estava no lugar certo, na hora certa, querendo trabalhar com isso. Eu falei, Nela, eu quero trabalhar no Imperator. Mas você... Aí ficou aquela... Eu falei, aí ela, enfim, aí a gente se organizou, porque isso foi muito rápido. Eu entrei em abril no Imperator e ele foi inaugurado em junho. Então foi... E ele estava numa obra e era uma loucura, porque quem conhece o Imperator vê que ele é gigante, né? Ele tem 8.000 metros de área construída, 4 andares, 3 cinemas, uma sala de espetáculos, 3 espaços de exposição, funcionava 358 dias por ano, fechava só 6, 7 dias.
e funcionava 12 horas por dia. Então, ele era uma coisa gigantesca. Então, eu já entrei fazendo gestão num lugar muito grande, sabe? E que ele tinha muitas possibilidades. E tem uma questão também, tá? Que era muito interessante. Havia um desejo, um furor da população do Imperator voltar. Então, quando ele volta, tinha uma expectativa enorme em torno dele. Então, em 3 dias, o Imperator recebeu 25 mil pessoas. Entrou uma quantidade enorme de pessoas. E aí eu fui colocando em prática tudo aquilo que eu estava ainda aprendendo, né? E levando também toda aquela coisa do produtor, que o produtor resolve, né? Você não tem essa, não, não vou. Tem que botar um elefante branco de cabeça para baixo do Pão de Açúcar. A gente vai botar. Não vai Com botar? certeza. Vai É o nosso botar. trabalho. Vai dar um jeito, vai reclamar, putz, mas a gente vai botar um elefante branco de cabeça para Vai, baixo vai no Pão de surtar, vai Açúcar. falar não dá, e para você mesmo, né? Para os outros você fala, não dá, vambora, vambora. E aí foi isso. E aí eu tinha, óbvio, assim, isso não é eu sozinho, eu tinha uma equipe muito, muito boa lá. Porque a verdade é a seguinte: ninguém faz gestão, produção, seja o que for, sozinho. Você tem que fazer com uma equipe. E a equipe sempre foi fundamental nesse dia a dia. E a gente é uma equipe incrível, pessoas experientes, trabalhando, e todo mundo junto conseguiu entender qual era o nosso objetivo ali, qual era a nossa missão naquele momento e o poder de transformação que o Imperator teve ao longo, né, não só com o público, mas com a gente também. E aí a história foi essa. 8 anos incríveis de Imperator. Tem duas. Eu vou puxar uma pergunta que não fala diretamente de Imperator, mas você tocou nesse assunto que eu acho muito importante, eu defendo muito aqui também, que é essa questão de você saber administrar as pessoas, né? A equipe. Você É, falou que a equipe inteira estava sabendo do que a gente tinha que fazer e estava em sim. comunhão para realizar aquilo. Eu acho que é uma das características mais aplaudíveis, assim, né? Aplausíveis de um gestor, que é É, você saber fazer sua equipe inteira caminhar rumo ao mesmo objetivo, né? Não ter uma distorção, não ter é, pessoas que tentem jogar contra ou que estejam é, infelizes e não querendo aquilo de é. alguma forma, né? É fundamental você participar todo mundo do que acontece. Eu lembro de uma coisa, de uma das primeiras aulas, eu tive aula com a Iole Mendonça. Ela, na época, ela era a diretora do CCBB, foi vice-ministra das comunicações da Dilma. Enfim, hoje ela é a diretora do Parque Lage. Ela tem uma carreira incrível. E ela falou o seguinte para mim: quando tinha uma exposição no CCBB, o primeiro grupo que ia conhecer a exposição junto com o curador e com ela eram os funcionários. Então, os funcionários, todos eles iam saber cada coisa que acontecia. Por quê, onde entrava, porque era assim e tal. Então, eles se apropriavam daquela informação. E aí, repare, quando você entra no CCBB, o assessorista do elevador já te fala tudo que está acontecendo, onde é, como funciona e tal. Então, aquilo foi um exemplo, mas a prática isso funciona perfeitamente, porque você dividir com todo mundo, aí eu não estou falando só da questão da curadoria, mas da missão do espaço, do respeito com cada um, do quanto a sua área é importante para o funcionamento do todo. Porque aí eu acho que na verdade assim, isso não é papo, eu acho que de verdade cada um tem uma importância muito grande no processo. Vou dar um exemplo, tá? Então, se você entra num espaço, sei lá, a gente está falando do CCBB, quando você entra no CCBB, você vê lá tudo bonito, legal, funcionando. Mas sabe quando você vai reparar que tem alguma coisa ruim? Se o ar-condicionado não estiver funcionando, se tiver uma lâmpada queimada, se tiver suja, aí você começa a reparar. Isso aqui não está funcionando bem. Mas quando está tudo funcionando, acho que ninguém repara. Normalmente é assim. Então, eu acho que esses detalhes é que fazem a diferença. Então, você tem que estar muito atento e a equipe saber quanto é fundamental cada sua parte. Então, assim, o ar-condicionado, a pessoa lá, da manutenção do ar-condicionado, ou a equipe de limpeza, eles têm um trabalho que é muito importante para o processo, para você cristalizar aquilo que você quer passar para a população, para o público que frequenta aquele espaço. Então, se você quer um espaço que ele, de fato, ele te dê um... Não estou falando nem de programação ainda, tá? Mas ele te dê um bem-estar, você se sente bem, se sente acolhido, você vai ter que trabalhar com todas as pessoas que vão trazer isso para o dia a dia, para a rotina do espaço e, consequentemente, para quem frequenta o espaço.
Nossa, uma aula, gente. Uma resposta que foi uma aula para todos. Eu acho que todo mundo. É um exemplo incrível que você está dando, é verdade. Assim, eu tenho, o que você foi impactado quando você teve essa aula, você acabou de passar aqui para gente, porque eu tenho É, certeza que todo mundo ficou impactado também, como eu fiquei. Porque realmente isso é tão difícil a gente achar espaços, né, e empresas, etc., que realmente tenham isso, consigam, é. né, estabelecer isso. Voltando ao Imperator, ao Vamos lá. espaço Imperator, ele foi um significado de revitalização, né? Se Sim. revitalizou um espaço que estava desativado. O que que isso significou na sua carreira? O que que não só essa revitalização, mas o Imperator em si, quando você olha para sua história, assim, o que que foi o Imperator? O que que ele te trouxe para você levar para a vida, assim? O Imperator foi um divisor de águas, sem dúvida, né? Eu tive uma carreira longa em rádio, eu trabalhei 10 anos, cheguei a dar aula em rádio, na escola de rádio que tem aqui no Rio de Janeiro, trabalhei com eventos, fiz produção, trabalhei em Réveillon de Copacabana, fiz mil coisas. Mas o Imperator, eu acho que foi um grande encontro para mim, para quem estava comigo, mas assim, para mim e aquele espaço, porque a possibilidade de poder fazer, exercer tudo aquilo que você de fato gosta, conhece, entende que a população precisa. E o principal, Thay, tem que ter investimento. A gente tinha investimento municipal para construir isso. Então, eu não vou falar que foi fácil, mas é muito mais fácil você fazer isso. Então, de fato, o Imperator a gente construiu um processo, em todos os sentidos, que foi muito marcante para todo mundo. Eu reparo uma coisa, o Imperator, acho que não sei se todo mundo sabe, mas ele está há um ano parado, ele vai fazer um ano em março. Mas até hoje, os ex-funcionários que trabalhavam lá, eles têm um desejo da volta do Imperator, eles estão unidos, existe, né, na rede social, os movimentos em favor do Imperator, volta logo o Imperator e Abaixo tal. assinado. Exatamente. E você não vê isso em outros lugares que fecharam. Você, não querendo comparar, o Metropolitan fechou. Não ouço nada. O que eu quero dizer é o seguinte, então, assim, de fato, há uma relação muito forte das pessoas que passaram por lá. Por isso que eu digo a transformação. Então, de alguma forma, a transformação ocorreu comigo também. Claro que ocorreu. E depois que eu fui fazer gestão de outros espaços, eu fui levando isso. Mas, de fato, o Imperator marcou totalmente a minha trajetória. Fez uma mudança. Plot point da minha vida profissional. E eu acho que a curadoria e a gestão no espaço do Imperator em si, elas coexistiram, né? Acho que foi muito É, necessário você ter essa visão de curador também e é, saber o que levar para você realmente atingir e alimentar aquele público que vinha sedento é, por esse retorno, né, do Imperator. Fala um pouco dessa relação sobre essas duas tá. funções, para gente que é um pouco incomum a gente ver É. tão, Eu tão juntas. entrei fazendo a gestão administrativa do espaço. Então, tudo que era relacionado ao funcionamento, na verdade, começou um passo a passo. Imagina só entrar num lugar, ele não tinha nem unifila. Unifila, aqueles separadores de fila para quem dá. Você sabe, óbvio, né, Thay? Mas assim, não tinha nem Explica. isso. Então, tinha que construir tudo isso. Então, assim, poxa, quando abre? Como abre? Por que abre assim? Tem que ser o segurança? É o supervisor operacional? Não é o porteiro? Então, assim, construir passo a passo no Imperator. Cada detalhe teve que ser construído, né? E aí eu estava na função dessa função administrativa e também ficava próximo da produção, mas eu não fazia curadoria. Quem fazia curadoria era a Cristina Dória, uma pessoa super reconhecida de produção e também em curadoria, trabalhou com grandes artistas, tem uma carreira longuíssima. E, e a Aniela também fazia essa parte, mas não era uma parte que eu fazia nos 3 primeiros anos do Imperator. Eu era totalmente voltada à parte de gestão do espaço. Muito bem. E eu acho que isso aconteceu naturalmente, porque assim, eu de alguma forma eu já tinha tido experiência com TV, com música, com produção, é, com teatro, com uma série de coisas. E aí o que aconteceu? Em 2015, com a saída da Cristina, eu acumulei esse espaço também de curador, junto com a Juliana Henriques, que foi para o Imperator nesse momento. Ela havia trabalhado comigo, é produtora incrível, maravilhosa.
E aí foi uma forma, eu falei, olha, a gente tem uma Ferrari aqui, mas eu acho que dá para acelerar um pouco mais. Ela tá boa, mas vamos acelerar mais, que eu acho que a gente consegue acelerar mais. E o que a gente fez foi potencializar o que o Imperator já tinha, porque uma coisa que eu aprendi, o espaço arquitetônico de um lugar que se define como espaço cultural, ou seja, qualquer coisa, ele é fundamental para o funcionamento do espaço. Então, o que eu quero dizer? O Imperator ele era grande, ele tinha uma sala de espetáculos para 1.000 pessoas, ele tinha outros espaços, tinha um terraço, ele funcionava. Então, assim, como a gente poderia explorar toda a potencialidade do Imperator? E aí foi um processo do que as pessoas falam de pensar fora da caixa, ou trabalhar com criatividade, e a gente foi fazendo, foi criando isso. E, de alguma forma, eu me descobri curador aí, porque eu já tinha uma relação com música muito grande uma vez que eu trabalhei em rádio, né? Curiosíssimo, que eu nasci no Dia da Música, 22 de novembro, que se comemora o Dia da Música, né? Caramba! E trabalhei em rádio muito tempo, fui trabalhar com musical, então a música sempre teve, de alguma forma, na minha vida. Então tem uma relação mais próxima com música. Mas o teatro veio, eu trabalhei com musical, e aí eu fiz uma formação acadêmica em cinema também. Então, naquele momento, tudo aconteceu. Então, não vou falar que foi fácil, mas eu tinha um espaço grande na mão e a gente tinha que exercer. E, na verdade, assim, um dos objetivos do Imperator era ter uma pluralidade artística e que ela tivesse também uma formação de plateia e também uma área de educação, educação que eu digo assim, com cursos livres, mas assim... Formação, né? Exatamente. E aí a gente começou a acelerar nesse sentido. Então, a gente começou, acho que tinham 3, 4 cursos na época, ao final do Imperator tinham 26. Então, foi um aumento muito grande, né? A grade de shows é de quarta a domingo. Eventos, então tinham eventos paralelos acontecendo em vários andares. A gente pegou alguns espaços do Imperator, por exemplo, a entrada do Imperator, que era muito longa, né, dentro de uma galeria, a gente pegou toda aquela entrada e falou, vamos fazer um painel aqui, a cada período a gente chama um artista e vai mudando. E aí foi pirando e foi construindo, e as pessoas gostando, a resposta era positiva, e acho que uma coisa vai alimentando a outra. E aí foi isso, eu acho que, de alguma forma, eu me vi curador nesse período, e aí foi assim. Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Fala pra eu dar uns Não, toques, senão eu falo tá sendo sem parar. ótimo, tá sendo ótimo. Tá mostrando muita coisa sobre a função mesmo. É, Como que você chegou a ser o curador, né? Você olhou o espaço, olhou o que você tinha disponível e explorou aquilo de acordo com o público que você já tinha, e o né? interessante, E Thay, é que assim, eu também observava a gente, né? Eu não, mas a gente, né? A equipe, a Juliana também muito, as manifestações que aconteciam dentro do Imperator, independentemente da gente. Então, eu vou dar um exemplo. A gente observou que no terraço havia um encontro de leituras, de poesias e lá. E aí a gente falou, cara, mas isso aqui é interessantíssimo. Aí a gente conversou com a equipe, vamos trazer isso como uma ação dentro do espaço. E aí começou. E assim, isso quase aconteceu que outras vezes. legitimizar uma ocupação, né? Eu acho que o grande barato do centro cultural é que as pessoas passam a procurar o centro cultural para fazer sua manifestação artística de forma individual ou coletiva. Então, vou dar um exemplo. As pessoas iam para lá para dançar, para criar coreografias. Outros começavam a tocar violão, criavam bandas. Então, eu acho que o barato de um espaço cultural é que as pessoas passam a frequentar o espaço e elas propõem coisas. E assim, e se você estiver observando, você pode achar, pô, mas isso é interessantíssimo, vamos trazer para cá. E eu acho que esse foi um trabalho que a gente fez e foi muito positivo. Tem alguns projetos que aconteceram dessa forma. Entrou aí o Volta Logo Imperator, Ora, um perfil do Instagram Pois é, voltado viu? para reativação, né, do Volta Imperator. logo o Imperator, tem que voltar. O Paz falou que vai trazer, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e cobrar, na verdade, né? Não pode ficar na promessa. E outro momento de revitalização, que eu acho que não tem como falar do Riachuelo, né, e não falar de revitalização. Eu acompanhei esse período de abertura dos teatros, a gente estava lá com a primeira programação, com a primeira peça, e foi incrível como que a gente viu uma nova ocupação da rua, a mudança de cara da rua, de Totalmente. iluminação na abertura da praça, né, de voltar a abrir a praça com segurança e tal. Então, tanto o Imperator, né, como o Riachuelo, que você veio a
administrar depois, também foi um outro símbolo de revitalização. Total. Dentro desse sistema do Riachuelo, assim, no espaço do Riachuelo, numa demanda de centro da cidade, que eu acho que já tem outras circunstâncias, né, Sim, diferentes do do Imperator. Imperator, como é que foram esses primeiros desafios de realmente botar aquele gigante para funcionar ali no É. meio onde estava completamente entregue, né? Primeiro, eu acho que foi que a Aventura, né, a direção da Aventura foi muito feliz em achar esse espaço, porque é um espaço que já tinha uma história, né? Então ele era o Cine Palácio, né? Foi cassino, foi cinema, foi teatro. Então, e é um local incrível, porque construiu-se um teatro para 1.000 pessoas, um teatro lindo, né? Porque ele é belíssimo. Você entra, você fica encantado, você fica, cara, que lugar é esse, né? Porque tem teatros e tem teatros. E, né, o Teatro Riachuelo, puta É teatro lindo. majestoso, né? É Ele é lindo, ele é majestoso. incrível, né? Então, ele já ganha porque o projeto arquitetônico dele já é uma obra de arte. Então, ele já tem isso, né? E aí, o que aconteceu? Na verdade, foi tudo muito, assim, foi um convite meio que eu não esperava, porque já tinha o Imperator, e o Imperator ocupava muito espaço. E aí, eu achei incrível, né? Mas era um desafio, pedi uns dias para pensar e aí, de fato, entramos. E eu acho que o primeiro desafio do Riachuelo, que eu acho, aí isso acho que para todos os espaços, tá? É formar uma identidade. Tem que formar uma identidade. Se não formar uma identidade, ele é só um lugar que faz coisas aleatórias, sei lá. Isso eu estou falando do que eu acredito, tá? Se ele não tiver uma identidade, eu não vou conseguir desenvolver uma relação com a plateia, porque a verdade é que, assim, a plateia retorna, ela volta para aquele lugar. Ela só volta porque ela se identificou com alguma coisa. Ou foi a curadoria, ou a relação que ela construiu, mas, de fato, a identidade do espaço é fundamental. Então, acho que o primeiro momento foi construir a identidade que vem da forma de programação, na forma de relacionamento com as pessoas, né? A Pri, incrível, sempre trabalhou isso muito bem no dia a Maravilhosa. dia. E a comunicação do espaço, porque o Riachuelo ele tinha que fazer uma forma de se comunicar diferente dos outros espaços. Ele tinha uma arquitetura que poderia ser diferenciada na hora de comunicar os conteúdos, né, do espaço. E foi isso que a gente fez logo de cara. Então a gente começou a trabalhar, pegou aquele arabesco que tinha dentro dos espaços e criou aquilo como pano de fundo para alguma coisa. Desenvolvemos um slogan na época que, na verdade, assim, como é que era o slogan, gente? Meu Deus. Um palco de histórias, porque na verdade ele tinha uma história muito longa, muito anterior à nossa. Então, na verdade, foi construído isso. E, principalmente, aí quando a gente entra na parte da programação, eu acho que naquele momento, obviamente, ele era ligado aos musicais, uma vez que era da Aventura, a maior produtora de musicais do Brasil. E ela começou a colocar os conteúdos ali. E aí a gente falou, olha, isso é interessante, mas ele pode mais. É aquela história da Ferrari, vamos acelerar um pouco mais? Ela pode mais, né? E aí a gente começou a construir algumas datas. Então a gente pegou a terça-feira para trabalhar com música, porque no final de semana não ia rolar, por dois motivos. Primeiro que tinha a questão da temporada, que eram longas, né, temporadas de musicais. E segundo, que numa sexta eu ia brigar um pouco com o Circo Voador, que era perto, a Fundição, que era perto, o Vivo Rio, que era do outro lado, o Rival, que era logo atrás. Vamos fugir, vamos parar de brigar com essa galera. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma terça-feira. Pega o pós-trabalho, as pessoas saíram 6, 7 horas, a gente bota um horário de 8 horas e começa a construir, formar uma plateia de música para esse dia. E aí, né, com toda a relação que já tínhamos no Imperator, a gente trouxe artistas incríveis, Ivan Lins, Adriana Calcanhoto, enfim, orquestras. É de E aí moda, começou a Fernanda trabalhar, Trevo. pois é. E aí formou, porque aí deu super certo, porque ficou lotado. Normalmente era lotado, não tinha dia vazio. E lotar 1.000 lugares não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que tinha a questão também do centro da cidade, explorar, porque acho que o grande barato de estar à frente de um equipamento é a observação. Observa onde ele está. É quase os 4 P's do marketing. Praça, preço, produto e promoção, entendeu? Então você observa isso. Aí ele estava numa praça muito boa durante a semana. Final de semana é mais difícil, porque esvazia.
né? Mas ainda assim dá para se trabalhar. Mas assim, vamos aproveitar esse povo todo que está aqui e vamos. E aí acho que foi a construção em cima disso, em observação, em conversa. Qual era os anseios da direção da casa, dos donos do teatro, o que a população também estava querendo como entretenimento naquele. Então, assim, a gente vai construindo. Eu acho que isso é fundamental ter essa observação, porque às vezes a gente trabalha tanto que você não tem tempo de observar. E acho que a observação é fundamental. 360, né? Se você não observar, é difícil, entendeu? Ficar só no computador, eu falo, não fica só no computador. Eu falava isso no Imperator direto. Gente, anda um pouco no centro cultural, pega o elevador, vai lá em cima. Aí eu falava isso, Renan, quanto tempo você não vai no terraço? Ah, tem 2 semanas. Eu falei, não pode. Tem que ir uma vez por semana no terraço. Você assistiu o show de ontem? Tem que assistir, porque senão você se distancia. Aí fica tudo um pouco artificial demais, entendeu? Tem que ser orgânico, né? Orgânico. Já falamos aqui algumas, mas se você pudesse, se você fosse falar uma das características principais de um bom gestor, o que você falaria? Eu acho que... Olha, a observação é uma delas, tá? Mas o relacionamento é fundamental. Sem o relacionamento... Porque uma empresa nada mais é do que as pessoas que trabalham nela. Ponto. Se não tiver gente trabalhando, a empresa é só uma marca, é só um nome, ela não é nada. Ela tem... Então, ela é o que são as pessoas que estão ali. Tanto é que as empresas mudam, não vou falar que todas, mas elas mudam conforme as pessoas vão saindo e vão entrando, vai mudando. Ela tem uma característica diferente. Então, eu acho que o relacionamento entre as pessoas é fundamental. Porque no relacionamento você entende hierarquia, você entende qual é a sua função, você entende que o que você faz aqui vai reverberar no outro, que vai reverberar no produto final. Então, o relacionamento é fundamental. Então, você tem que fazer o quê? Propor que as pessoas se deem bem. Não precisam ser amigas, mas elas precisam... Né? Não precisa ser amigo, mas a amizade é uma consequência, né? Mas você tem que respeitar Orgânica. o trabalho. Então, assim, eu acho que o relacionamento, e aí você como líder, você tem que fazer o quê? Tentar sempre comunicar o que vai acontecer. Olha, para as pessoas não ficarem surpresas. Vai acontecer isso? O fulano foi demitido? Vai ter um show do fulano? Não. Vamos tentar informar antes e desenvolver isso, porque depois isso se torna orgânico também. Essa palavra a gente já falou algumas vezes, mas se torna orgânico. Eu acho que a observação é fundamental. Aí você observar o seu espaço, quem frequenta, por que frequenta, se gosta, não gosta. E aí eu acho que é muito interessante você ter alguma fonte de pesquisa, porque ela vai te dar uma orientação em alguns aspectos que talvez você não perceba, porque não é todo mundo que consegue observar, consegue captar, entender, entendeu? Vai depender de alguma coisa, mas as informações, você consegue ter as informações de fato em cima de uma pesquisa, né, opinião sobre o espaço, você consegue entender para onde você vai. E principalmente a visão. O que é esse espaço? Para onde ele vai? A missão e a visão. O que ele é e para onde a gente quer ir. Olha, é isso, e nós vamos para aquele lugar, tá bom, turma? É isso, eu acho que tem um pouco disso tudo. Então, tem técnicas, tem habilidades e você tem que saber se ouvir também, para saber se você está no caminho certo. Então, eu nem sei se é isso, tá? Mas para o gestor, é assim que eu trabalho, entendeu? Eu entendo que é esse formato. E o que não fazer numa curadoria? Bom, eu acho difícil essa pergunta, mas assim, eu acho que assim, tem uma coisa do gosto, da sua se censurar, ou ter um certo não, eu não gosto. Receio. Porque o gosto é um pouco complicado. Eu vou dar um exemplo clássico da minha vida, da questão do gosto, tá? Eu fazia comunicação, era anos 90, foi uma época complicada, muitas agências de publicidade no Rio de Janeiro fechadas, eu não conseguia estágio. Eu queria estagiar, mas eu não conseguia estágio, eu queria estagiar em agência de comunicação, de publicidade. Não conseguia. E, como te falei, sempre fui ligado à música, né? E eu sempre gostei muito de rock, de MPB, mas era mais rock. E aí pintou um estágio lá no mural lá da faixa. Eu fiz faculdade de Hélio Alonso, a faixa, tinha um mural lá e tal. E aí lá, eu vou falar de uma rádio que acho que a maioria não vai saber, existia uma rádio chamada RPC. Ela ficava onde hoje é FM o Dia, no 100.5.
Aí eu falei, ah, pô, essa rádio é legal, tal, vou lá ver. Aí fui fazendo a entrevista e eu fui passando. E aí eu passei, entrei, falei, caraca, entrei, vou estagiar finalmente. Isso era o ano de 97. No outro dia a rádio acabou. E ela virou a FM o dia. E era uma rádio de pagode e música baiana. Eu falei, cara, fudeu. Eu não sei, desculpa, porra nenhuma de pagode e música baiana. O que eu tô fazendo aqui, cara? Imagina, o primeiro estágio que eu consigo, virou uma rádio que eu falei, cara, mas assim, e agora? Eu vi uma debandada, uma galera demitida e tal. Eu falei, cara, que loucura. E aí eu entrei. E aí a verdade é a seguinte, aí eu tinha um preconceito com alguns gêneros musicais. Eu tinha preconceito. Na verdade, a gente desconstrói preconceitos o tempo Natural, todo. né? É. E aí eu descobri um monte de coisa, um monte de pagode delicioso, um monte de música baiana incrível. É a verdade, porque eu já tinha um distanciamento. Então, assim, a verdade é que assim, o seu gosto... Aí estou dando uma volta para falar o seguinte. Se você botar seu gosto... Você tem que ser o teu gosto, sacou? Mas o seu gosto à frente, você vai fechar muitas portas. Você vai fazer uma coisa muito enviesada. Então, não é por aí. Porque se você botar o seu gosto, só o seu gosto, você vai fazer uma coisa para você não vai fazer para o público. Eu até entendo o artista trabalhar assim, mas no espaço cultural com pluralidade, não pode. Ele tem que ser amplo. E aí você tem que ter gosto, sim, mas entender o que é bom, porque mesmo você pode não gostar daquilo, mas é bom. Você tem que identificar o que é bom e é ruim. Então, eu falei do rock. Tem um monte de coisa ruim no rock, mas tem coisas boas. O funk tem um monte de coisa ruim, mas tem coisas boas. No samba, nas artes visuais, em tudo. Coisas boas e ruins. Aí o bom e ruim é subjetivo também. Entra uma outra discussão. Também. Mas ainda assim você consegue ter um termômetro mais apurado, né? Eu acho que é Claro. por aí a questão da curadoria. Eu penso que é isso, né? Até porque, na verdade, a arte, na verdade, a cultura, ela é uma manifestação muito ampla. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Sei lá, quando o passinho começou há anos atrás, ninguém olhou na hora, isso aqui é cultura, isso aqui é arte. Não, era uma manifestação, correto? Antropológica, social, enfim, uma manifestação. Ele foi se desenvolvendo, ele foi para um lugar que já é visto como arte, como cultura, como representação de uma manifestação. E eu acho que é isso. Então, se você não estiver atento, vai passar batido, nem você vai nem saber que é aquilo. Passou, o outro fez e foi. E isso acontece quase que diariamente, né? Na nossa vivência, essa movimentação porque há manifestações culturais em todos os espaços, 24 horas por Sim, dia, há pessoas manifestando a sua cultura, a sua arte. E acho que o papel do gestor e do curador é também saber olhar para essas artes, né? E essas por isso que a observação manifestações. é fundamental. Exato. E me remete também a a próxima pergunta que a gente tinha organizado era sobre qual seria a maior diferença, né? Se você olhasse o tempo que você começou como gestor e hoje, o momento atual nosso, o momento social atual. E eu vou levantar uma coisa aqui para debater com Por você, que eu favor. acho que é esse lugar da internet, né? Que não tem como falar, não olhar mais, né? É, As pessoas estão se manifestando aqui toda hora, todo tempo. Toda hora você esbarra em alguém fazendo arte, fazendo. E você tem que reconhecer esse espaço também, né? E saber sim, conversar com ele. sim. Mas você falando, o que você, em comparação, assim, aos tempos que você começou e o hoje em dia, o que você vê de estruturalmente mais diferente, assim, Tá. nesse lugar das espaços culturais? É um pouco complexo falar isso, mas eu vou pegar uma observação. Por exemplo, eu não acho assim, não tem tanto tempo assim para poder ver tanta diferença, mas tem diferenças. Eu comecei em 2012 na gestão, né? Então eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, você falou da internet, a comunicação em 2012, ela era muito nos veículos tradicionais, tá? Jornal, o rádio, TV a gente não fazia porque era caríssimo, sempre foi, mas jornal, o rádio, o outdoor e tal. E a mudança disso foi muito forte, porque muito evidente, porque as redes sociais, a internet, elas levantaram um voo absurdo. E aí a gente começou a entender, falando da internet, o quanto essa ferramenta
ela foi, em tão pouco tempo, tão fundamental e ela levou tanta gente. Porque eu estou falando 2012, tinha, acho que o Instagram não existia, mas o Facebook já existia, né? Ou não, 2012, acho que, enfim, sim, né? Vou até jogar. Facebook já tinha, acho que eu já tinha Facebook em 2012. Eu não tinha o Instagram. Vamos ver. O Orkut é anterior, é 2005, 2004, por É, aí. o Instagram começou em 2010, então até a gente ter isso Aqui, aqui imagina, como eu fui cultura pegar acho que em já 2014, 15. Mas no início é. não tinha, né? E tem outras mídias que vêm, somem, enfim. Mas o fato e lá a gente tinha uma pesquisa anual lá no Imperator. E aí a gente foi vendo a mudança, porque as pessoas, tinha uma pergunta básica, como você conhece a programação do Imperator? Jornal? Guia de programação? Rádio? Internet? Não tinha nem redes sociais, era internet. E aí a internet começou a subir. Depois a gente teve que abrir, porque respondiam muito redes sociais. Então, falar internet e rede social já é uma outra coisa. E aí a gente viu o quanto isso cresceu. Então, nesse aspecto, eu vi uma mudança muito grande. Então, eu não tem como, hoje em dia, você trabalhar a comunicação ou qualquer coisa relacionada à manifestação de cultura, deixando a internet de lado, né? Paralelo a isso, eu falo internet, redes sociais e tal. Eu também não sei se é exatamente isso que é a pergunta, mas eu vou puxar uma questão aqui. Em 2012, o investimento em cultura era infinitamente maior, seja do Estado, do município e da federação. Então, naquele momento, havia uma pluralidade gigantesca de eventos, de investimento. Então, tinha desde, sei lá, os territórios, né, culturais que eram, sei lá na zona norte do Rio de Janeiro, Pavuna, ou na zona oeste, em Guaratiba, que recebia seus investimentos e tinha um espaço para se manifestar, e até os eventos de grande porte. Hoje em dia, a gente, é verdade que assim, de 2018, 2019, né, quando chegou essa nuvem negra toda, a gente viu quanto a gente perdeu de espaços, de investimento, e aí sobrou pouco. Então, assim, eu acho que a gente teve uma interrupção. A gente podia estar muito maior em todos os sentidos, sabe? Em formação de plateia, mas a gente teve uma mudança aí nesse período, porque o investimento é fundamental, né? O investimento privado continua ainda, mas o do governo caiu As muito, né? políticas culturais, né? As políticas culturais a gente sofreu realmente um baque. E há pessoas que acham que no governo atual não tem política cultural, mas pelo contrário, tem, só que é de sucateamento, né? Exatamente, É o patriotismo, enfim, essas outras questões. exatamente. Então, o que era para proliferar antes o É, Brasil e as manifestações culturais do Brasil a virou uma diversidade, né? mera. É, Pois é. exato. Então, para você, assim, os espaços culturais, o tempo do hoje é o tempo de quê? Olhar para o quê? Para fazer o quê? O que o tempo está clamando a eles? Eu acho que esse momento é um grande momento para reflexão, né? E eu acho que quando voltar, porque voltou, não voltou, então tem espaços funcionando, outros não, mas eu acho que vai ser um mundo diferente. Então, talvez vai ter que ter um ajuste aí de voltar a falar missão e visão. Vai ter que ter um ajuste. Talvez as próximas produções não serão aquelas que a gente estava esperando no ano passado. Talvez o artista, o diretor, não vou mudar, vou fazer outra coisa. Isso aqui acho que não. Eu acho que a gente vai precisar rever alguns conceitos. Outros vieram para ficar, né? A gente fala da live, mas eu acho que a live vai trabalhar muito com as execuções ao vivo, né? Porque, na verdade, você pega a democratização de acesso, né? Porque se tem um show, vou dar um exemplo aqui, vai ter show do Martinho da Vila aqui no Vivo Rio. Beleza, quem está no Rio de Janeiro vai ver, o Martinho da Vila provavelmente vai para São Paulo, mas eu acho que ele não vai ter para Teresina, no Piauí, sabe? Eu acho que ele não vai para lugares muito distantes por uma série de coisas, custos, não pelo lugar. Porque o Brasil é o quinto maior país do mundo. Toda a questão de mudança né, Logística. logística é muito cara. Então, talvez essa forma de transmissão ao vivo ela trabalhe em
comunhão com os espaços, né? Ela vai fazer uma transmissão para todo mundo, né? Então, o cara que está no Piauí, quem está no Amapá, quem está em São Paulo, quem está em casa, quem não quer sair. E quem foi pagar o ingresso e assistir ao vivo, entendeu? Eu acho que isso veio para ficar. Então, algumas coisas vão continuar, no meu ponto de vista. Mas, para mim, nada substitui a apresentação ao vivo. Nada. Isso, O para mim, vai espaço, ficar para né? sempre. Eu acho que aquela... Você está ali presente. É porque, assim, vou dar um exemplo. O teatro, ele é teatro quando ele está acontecendo encenado ao vivo. Quando ele vai para um outro lugar, ele é outra coisa. Ele não é teatro. Ele é outra coisa. Ele pode parecer o teatro. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o ao vivo, ele nunca será superado. Tá? Eu sou velho, tá? Eu tenho 47 anos, então pode ser por Não, isso. eu acho que é isso também. A gente vem conversando aqui também com outras pessoas, outros olhares, e é realmente essa questão das coisas, da gente parar. Você falou isso de várias formas. A gente parar de achar que só o que a gente gosta é o bom. Isso inclui também o nosso modo de fazer, né? Sim, No que a gente acredita como a forma de realizar, a engrenagem de realizar. A gente agora está tendo que, todos nós, independente da idade e onde está atuando, né? A gente está tendo que olhar para outras formas de realizar e não com esse preconceito, né? Porque imagina, o teatro na internet antes sofreu um preconceito gigante e hoje todo mundo está tendo que fazer para sobreviver. Quem exatamente. olhou com preconceito no começo e não quis falar, eu não gosto, é meu gosto, eu não É isso, gosto, é ficou isso, para trás, é isso. né? Então, Perfeito. é Nada como perfeitamente evolução, né? perfeito. Nada como você ter que encarar o problema de frente e dar uma solução do tipo, putz, mas isso aqui não é tão ruim quanto eu imaginava, né? Exato, Eu acho que isso veio para exatamente. ficar, essas ferramentas, essas possibilidades, entendeu? Porque elas são muito ricas, elas são muito interessantes e nada fica parado. Nada fica parado, entendeu? Tudo está em É isso. movimento. E se você fosse dar uma dica para quem está começando, tem muita gente aqui no Cultura que está entrando no mundo da produção agora, que assiste para se familiarizar com o ambiente. Se você fosse dar uma dica para uma pessoa que tem já uma simpatia por esses espaços, por esse lugar de gestor, qual dica você daria? Olha, para mim, tá? Eu acho que sempre tem que ter o estudo aliado ao seu desejo. Se você estudar, eu acho que você já abre um monte de caminhos, não só pelo conhecimento que você vai ter, mas ali você vai ter inspiração. Alguém vai te inspirar um trabalho, um professor. Você vai fazer contatos com pessoas que têm outras visões diferentes das suas, que vão ampliar o seu conhecimento. Esse contato vai te levar para um outro trabalho, para algum outro. Então, acho que isso é uma grande porta, tá? É uma grande porta. Não vou falar que ela vai te dar o certificado que você vai conseguir. Eu acho que isso é muito bom. E eu acho que o gostar desse ambiente, né? E trabalhar, porque você vai trabalhar muito. Não pense que você vai trabalhar pouco, você vai trabalhar muito. É bonito, é legal, é arte, é cultura, você acha que é uma coisa ao produtor. Cara, isso aí é só um. Glamour. É, tem, glamour tem, mas muitas vezes não tem, a maioria das vezes não tem, porque a gente trabalha muito. Então, e assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, Thay? Quando você trabalha com o desejo de um diretor, o sonho do fulano e tal, e está na sua mão colocar aquilo em prática. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que talvez você comece com uma coisa menor, e até questão de gestão, de cultura, eu tive uma sorte, uma possibilidade de pegar um equipamento desse tamanho, que é o Imperator, mas a possibilidade de gestão de cultura é enorme, entendeu? Centros culturais pequenos, teatros, sei lá, casa de eventos, tudo isso você tem que ter uma gestão de cultura, né? E a gestão administrativa do espaço, como opera alimentos e bebidas, quando é que pode parar um caminhão, quando não pode, como você faz estoque, como você apresenta as pessoas, uniforme. Então, assim, ele é muito amplo, né? Eu costumo brincar, não confundam, não é porque você faz uma festa de aniversário do sobrinho no play do prédio que você acha que vai fazer eventos. Assim, é muito maior do que isso, entendeu? Mas já é um bom começo, fazer uma boa festa de aniversário do sobrinho, entendeu? Já é um ótimo começo. Mas eu acho que é isso, acho que o gestor, o produtor, né? Que é muito próximo, né? O produtor, para virar gestor, é um passo, entendeu? Ele está quase Era ali, um, entendeu?
Então, Era uma das assim, perguntas também. então vou deixar você fazer, faz aí. Não, é falar justamente sobre quando a gente começa a estudar produção, né? Quando a gente está falando de teoria, de estudo, que você falou também, que é tão importante para essa formação de gestor. Quando a gente começa a estudar produção, a gente logo de cara vê que tem diversas funções que o produtor pode realizar. E ocupar esse lugar de gestor e produtor são coisas diferentes que coexistem em vários momentos, né? Mas são coisas diferentes. Se você, nas suas palavras, assim, a sua diferença do Paulo produtor para o Paulo gestor, o que foi? Olhando atribuições, olhando pensamento, desenvolvimento de profissional? Eu acho que o produtor, eu acho que ele vai cuidar de um produto e ele vai se cercar do que aquilo, quais são as possibilidades que ele precisa fazer para que tudo ande bem. E acho que, não vou falar que a responsabilidade é menor, eu acho que a responsabilidade é muito grande, mas eu acho que ali ele já começa a exercer uma administração que é fundamental para administrar um espaço cultural, seja ele que fosse, se for uma boate, uma casa de shows ou um centro cultural. Porque acho que a responsabilidade de levar um produto está dentro também da gestão. Você tem que levar aquele carro com todas as possibilidades, né, com todas as infinidades de projetos, para um lugar responsável, sério e tal. Então, assim, eu vejo muito, muito próximo o produtor do gestor. Óbvio que o gestor ele vai ter que ter um olhar maior, porque ele vai lidar também, de alguma forma, com a parte de marketing, com o financeiro, com prestação de contas, que o produtor também faz, entendeu? Então, eu vejo muitas coisas parecidas, entendeu? Às vezes é difícil pensar que, poxa, mas qual é a diferença? Mas acho que o principal é que, normalmente, a produção ela tem tempo de... Ela tem um início, meio e um fim. Não vou falar que a gestão não tem, mas ela é muito maior, porque se você pega, você se torna gestor de um espaço X e ele tem um contrato que vai durar, sei lá, 5 anos, 8 anos, 10 anos, você tem um início, meio e fim, mas é uma história a longo prazo, uma Longo construção, prazo. né? E aí a gestão, você tem que fazer o quê? Construir uma identidade para aquele espaço, se relacionar com a comunidade, com as pessoas que estão em torno, sejam elas, sei lá, no caso do Imperator, no bairro, né, com as pessoas que estão ali morando, e no Riachuelo, que era no centro, com as pessoas que estão trabalhando no entorno. Mas, de alguma forma, você vai ter que ter essa visão um pouco mais para fora. Vejo isso. Enquanto a produção talvez esteja um pouco dentro, mas depois, quando você coloca o projeto na vitrine, ele vai para todo mundo. Não sei, assim, é um pouco difícil eu conseguir dividir, É tá bom? difícil. Mas deu para É entender assim um pouco? difícil. Total, eu acho que a gente resumindo seria, o gestor ele tem vamos dizer, ações culturais a serem realizadas, porque você está num ambiente muito mais macro do que um Total, produtor que está responsável por um total. produto dentro, às vezes, de um espaço. Você, como gestor, você recebe produtos, né, no seu espaço. Então, consequentemente, a sua Exatamente. gestão de E espaço você ainda tem está uma acima. responsabilidade com muitos outros projetos que estão chegando no teu espaço, né? É verdade. Exato. Colocou super bem, Então, tá? ó, Exatamente. obrigada. Foi Obrigado. muito, muito bom. Acho que tem um conteúdo incrível essa live. Só vai para a vida, jogar Oba! ela no YouTube depois, vai para o Spotify. Se Deus quiser, a gente está em rádio aí também de novo já já. E aí ela vai reverberar os ensinos daqui, Tomara. os ensinamentos daqui. Obrigada Adorei. demais por ter tocado. Foi muito Eu que especial você ter vindo agradeço. aqui. Eu Obrigada adorei, mesmo, tá? é muito bom falar sobre isso, porque às vezes a gente não tem espaço e nem tempo para falar sobre tudo isso que a gente vive, né? É, eu, eu, eu vejo assim, quando a gente tem tempo para conversar com o outro e entender, porque assim, a verdade é que dentro de um espaço cultural a gente vê tanta coisa acontecendo. Por exemplo, eu via muito você trabalhando, mas muitas vezes eu não conseguia acompanhar todo o processo, mas eu sabia que o processo era desde o início, a concepção, a construção, a execução, colocar na vitrine, depois desmonta tudo aquilo. É um processo longo, né? E assim, é muito, muito interessante poder trocar essas informações no ambiente digital e ter tanta gente aqui falando. Gente, passou tanta gente aqui que eu não consegui ver e falar. Muitos Verônica, comentários. Magrão, minha mulher, Simone, tanta gente, Rosemary, mó galera. Beijo para todo mundo, obrigado pela companhia e muito obrigado pelo convite, tá? Eu adorei e estou por aqui para a gente poder Obrigada. falar sobre isso e outras Obrigada coisas mesmo. mais.
Obrigada mesmo. Os comentários foram rolando aí, eu tentei acompanhar, mas assim, Beijo, era Pri. só elogios ao trabalho, que o Imperator tem que voltar, que todo mundo É, sente falta de você. Todo mundo, passaram várias pessoas que já trabalharam com você e falavam, é, Paulo, grande Paulo, quero muito trabalhar de legal. novo. Foi isso. Tô vendo Então, aqui. obrigada Beijo para também, todo gente, mundo. pela participação e obrigada, Paulo. Beijo, Thay. Obrigado.